As ações da Caixa Seguridade estão sendo negociadas a R$ 16,36. Mas será que vale a pena comprar essas ações enquanto podemos comprar BB Seguridade a R$ 42,77 e Porto Seguro por R$ 43,99? É isso que nós vamos ver neste vídeo. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o que determina se o preço está caro ou barato são os resultados que a empresa teve no passado e as expectativas que nós temos em relação a essa empresa quanto ao futuro. E uma boa forma de começar a observarmos isso é observando o indicador preço-lucro, também chamado de PL. Uma forma de calcular o preço-lucro é dividindo o valor de mercado da empresa pelo lucro que ela teve nos últimos 12 meses. Então, no caso da Caixa Seguridade, o valor de mercado dela é de 48,39 bilhões e ela lucrou nos últimos 12 meses 3,76 bilhões. Então, se a gente dividir 48,39 por 3,76, nós teremos um preço-lucro de 12,89. Mas o que isso significa na prática? Na prática, isso significa dizer que o valor de mercado da Caixa Seguridade é 12,89 vezes maior do que o seu lucro anual. E nós vamos ver que este PL aqui está bem acima das empresas do segmento, da BB Seguridade e da Porto. Veja que no caso de BB Seguridade, a empresa tem um valor de mercado de 84 bilhões e lucrou nos últimos 12 meses 8,70 bilhões. Dividindo 84 por 8,70, nós temos um preço-lucro de 9,65, o que significa dizer que o valor de mercado de BB Seguridade é apenas 9,65 vezes maior do que o lucro que ela teve nos últimos 12 meses. E no caso de Porto, nós temos um valor de mercado de aproximadamente 28 bilhões e um lucro nos últimos 12 meses de 2,69 bilhões. Então, dividindo 28 por 2,69, nós teríamos um preço-lucro aí de 10,40, o que significa dizer que o valor de mercado de Porto é 10,4 vezes maior do que o seu lucro anual. Então, se a gente observar só o PL, nós estamos vendo que Caixa Seguridade é negociada com um PL maior, ou seja, olhando por esse indicador, as ações da Caixa estão bem mais caras do que as ações da BB Seguridade e da Porto. Eu até coloquei essa tabela aqui só para você ver o seguinte: qual que seria o valor das ações da Caixa Seguridade hoje se ela fosse negociada com o mesmo PL de BB Seguridade, que é o PL aqui de 9,65, e com o mesmo PL de Porto, que hoje é 10,4. Então, se ela tivesse o mesmo PL que BB Seguridade, essas ações da Caixa Seguridade seriam negociadas hoje a R$ 12,11. E se tivesse o mesmo PL que Porto, elas estariam sendo negociadas a R$ 13,05. Como ela está com um PL aí próximo de 13, ela está mais ou menos nessa faixa de R$ 16,30. Então aqui a gente consegue ter uma noção do quanto que esse múltiplo PL influencia no preço da ação, certo? Vamos então falar um pouquinho agora sobre o lucro da Caixa Seguridade em 2024 e nos últimos anos. É importante eu já começar dizendo para você que no segundo trimestre de 2024 a Caixa sofreu com o aumento de sinistralidade devido às enchentes no Rio Grande do Sul. Imagina ali quantas casas tiveram que recorrer ao seguro habitacional depois daquela tragédia, né? Então, a Caixa Seguridade teve um lucro aí de 856 milhões no primeiro trimestre de 2024, mas esse lucro caiu para 654 milhões nesse segundo trimestre de 2024 por causa deste fator. Já no terceiro trimestre, ela teve aí
1 bilhão e 89 milhões de lucro, e no quarto trimestre de 2024, 1 bilhão e 167 milhões de lucro. Veja que se não tivesse essa diminuição do lucro no segundo trimestre de 2024, hoje a Caixa estaria aí com um PL próximo de 11, né, que seria a sua média histórica, tá? Ela chegou a lucrar cerca de 3,7 bilhões em 2024, porém, se não tivesse esse fator de aumento de sinistralidade, que foram as enchentes no Rio Grande do Sul, muito provavelmente ela teria já atingido um lucro anual de 4 bilhões e estaria negociando ali com um PL na faixa de 11 a 12, que é o PL histórico dela, né? A média no histórico dela é um PL de 11. Agora, veja que mesmo esse PL médio de 11 é acima também de BB Seguridade e do PL da Porto. E um fator que explica isso é o alto crescimento do lucro líquido da Caixa Seguridade nos últimos anos. Nós vemos aqui que em 2020 a Caixa Seguridade lucrou 1,76 bilhão e em 2024 ela já chegou a lucrar 3,76 bilhões, mesmo com esse fator das enchentes no Rio Grande do Sul. Então é um crescimento médio de 20,80% ao ano no lucro líquido. Isso é muita coisa, pessoal, muita coisa crescer o lucro em mais de 20% ao ano. Então, quando o mercado vê esse crescimento de 20% ao ano, ele aceita pagar um pouquinho mais pelas ações da Caixa, com essa expectativa de que a empresa vai continuar crescendo esse lucro. Veja o que falamos lá no começo, né? O preço, caro ou barato, é influenciado pelo resultado que a empresa teve no passado e também pelas expectativas quanto ao futuro. E nós vemos aqui que Caixa teve um excelente resultado tanto no passado, e isso nos leva a ter também expectativas boas quanto ao futuro. E por isso as pessoas e o mercado, os investidores aceitam pagar um PL um pouco maior pelas ações da Caixa Seguridade. O crescimento do lucro líquido da BB Seguridade no mesmo período foi de 22,60% ao ano, ou seja, um crescimento ainda maior do que o da Caixa Seguridade. E o crescimento do lucro líquido da Porto foi de 12,48% ao ano no mesmo período. Nós vimos que se não fosse essas enchentes, talvez o lucro da Caixa já teria batido aí uns 4 bilhões em 2024, o que daria também aí um crescimento na faixa de 22 até 23% ao ano, ou seja, praticamente o mesmo crescimento de BB Seguridade. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os dividendos da Caixa Seguridade. Nos últimos 12 meses, as ações da Caixa Seguridade pagaram aproximadamente R$ 1,15 de dividendos por ação. Como cada ação da Caixa está sendo negociada a R$ 16,36, nós teríamos aqui um dividend yield de 7%. Então veja que esse dividend yield é inferior ao dividend yield de BB Seguridade, ou seja, BB Seguridade pagou mais dividendos do que Caixa, e é superior ao dividend yield de Porto Seguro, que foi de apenas 5%, ou seja, as ações da Porto pagaram menos dividendos do que as ações da Caixa. Aqui eu tenho um histórico de pagamento da Caixa Seguridade e a gente já observa que ela tem um payout bem alto, né? O payout é o quê? É o percentual do lucro líquido da empresa que é distribuído aos acionistas na forma de dividendos ou de juros sobre o capital próprio. Então, uma empresa que tem um payout de 90% significa que ela distribuiu 90% do lucro. Ou seja, a cada 1 milhão de lucro, ela distribuiu 900 mil na forma de dividendos, tá, pessoal? Este payout da Caixa Seguridade é maior do que o payout de BB Seguridade e de Porto.
No histórico de pagamento de BB Seguridade, a gente vê que a empresa até tem, vez ou outra, um payout acima de 90%, como por exemplo aqui no segundo semestre de 2024. Mas em geral, ela distribui aí entre 60% a 70% do lucro aos seus acionistas. Nós vemos que teve períodos que ela distribuiu muito lucro, como aqui, 97,4%, mas também períodos em que ela distribuiu pouco lucro, como em 2021, 60%, e em 2020, 47%. Em geral, fica entre 60% e 70% do lucro no caso de BB Seguridade. Já no caso de Porto, é ainda menor. Aqui no histórico da Porto, nós vemos que a Porto Seguro distribui aí cerca de 40% a 50% do lucro líquido na forma de dividendos aos seus acionistas. Então, em termos de payout, a Caixa Seguridade é a que distribui maior percentual do lucro. Se nós fôssemos resumir alguns fatores que fazem com que os investidores e o mercado paguem um PL maior por Caixa Seguridade, certamente esses já seriam alguns fatores. O alto crescimento de lucro, acima de 20% ao ano, e também essa política de dividendos de distribuir aí 90% do lucro líquido. Um payout muito elevado, certo? Bom, mas Caixa Seguridade é uma seguradora que também trabalha com corretagem e também trabalha com previdência, consórcio, capitalização. Vamos olhar um pouquinho as atividades da empresa e depois a gente volta aí para falar de preço, para falar também sobre dividendos mais um pouquinho. Apesar da Caixa Seguridade ter esse nome, essa parte de seguros representam 44% apenas do resultado operacional da empresa. Então, veja que essa parte de seguros não é nem metade do resultado operacional da Caixa. Ela também trabalha com outras vertentes de negócio. Por exemplo, a parte de previdência, capitalização e de consórcio, que representam aqui 26% do resultado operacional da Caixa Seguridade. E além disso, ela tem a sua própria corretora, que representa 30% do resultado operacional da empresa. Então veja que ela tem fontes de renda diversificadas, ela não depende só de vender seguro, apesar de ser muito forte, principalmente no seguro habitacional. Quando eu falo que a Caixa Seguridade é forte no seguro habitacional, é porque ela é forte mesmo. Olha só isso daqui, pessoal. Ela atualmente detém 50% de participação de mercado no segmento de seguro habitacional. Ela é, então, a instituição mais forte do país neste segmento de seguro. No seguro prestamista, ela tem uma participação de mercado de 10%, no seguro de vida de 5,8% e no seguro residencial de 15,4%. Então, se a gente for considerar os seguros como um todo, ela tem uma participação de 12,6% no mercado de seguros e é a segunda instituição mais forte do país. Já no segmento de previdência, ela é a terceira maior, com uma participação de mercado de 13,5%, e no segmento de capitalização, com uma participação de 4,6%, ela está em sétimo lugar, tá, pessoal? No geral, ela seria aí a terceira colocada, considerando esses três segmentos aqui. No segmento de consórcio, ela tem uma participação de mercado de 7,3%, no caso de bens imóveis, né, de casas, e no caso de veículos, né, ela tem uma participação de mercado de 4,9% para veículos pesados e 2,6% em veículos leves. Então a Caixa também tem bastante espaço para crescer nesse segmento de consórcios.
Agora vamos falar um pouquinho sobre os dividendos futuros e também sobre o preço das ações da Caixa Seguridade, certo? Aqui nós temos as ações da Caixa, negociadas a R$ 16,36, com um pagamento de aproximadamente R$ 1,15 em dividendos nos últimos 12 meses e com um dividend yield atual de 7%. Bom, se a gente estimar que esses dividendos vão crescer a uma taxa de 8% ao ano, até o final de 2034, nós teríamos recebido R$ 17,93 em dividendos, o que dá mais ou menos aí 110% de yield em relação ao preço atual da ação, certo? Se a gente estimar que o crescimento será de 5%, nós teríamos recebido aí R$ 15,13 em dividendos, que daria um yield de aproximadamente 93% em relação ao preço atual da ação. Já no caso de BB Seguridade, que a ação está sendo negociada a R$ 42,77 e pagou R$ 3,71 em dividendos nos últimos 12 meses, então um dividend yield aí de 8,68 mais ou menos, se a gente estimar um crescimento de apenas 4% ao ano nesses dividendos, nós já teríamos recebido aí um yield de aproximadamente 110% em relação ao preço atual da ação até o final de 2034. Né? Nós teríamos recebido R$ 46,34 em dividendos. Veja então que para a gente receber um yield de 110% de BB Seguridade nesse período, basta que os dividendos dela cresçam 4% ao ano. Já no caso de Caixa Seguridade, ela tem que entregar muito mais, ela tem que crescer esses dividendos em 8% ao ano para a gente ter um yield aí de 110% nesse período. E no caso de Porto, que o valor da ação é aproximadamente R$ 44 hoje e que pagou R$ 2,19 em proventos em 2024, né, com yield aí próximo de 5%, se a gente estimar um crescimento de 10% ao ano nesses dividendos, ou seja, ela vai crescer muito esses dividendos, nós chegaríamos aí a um yield de aproximadamente 90%. Se a gente colocar aqui a mesma taxa de crescimento do BB Seguridade, nós teríamos um yield aí de 62% até 2034. Então, o que isso quer dizer para a gente é que, em termos de dividendos, de retorno de dividendos, é muito melhor escolher BB Seguridade do que Caixa Seguridade e Porto. Por quê? Porque BB Seguridade, se ele entregar um crescimento menor nos dividendos, a gente já vai ter um retorno muito bom ao longo desses 10 anos. Já no caso de Caixa, ela tem que entregar praticamente aqui o dobro de crescimento nos dividendos em relação à BB Seguridade para a gente ter um yield de 110%. Nesta última tabela, a gente projetou os dividendos. Agora a gente vai ver uma tabela aqui em que eu estou projetando um crescimento do lucro da Caixa próximo de 20% ao ano, que foi o crescimento que ela teve nos últimos anos, e com base nesse crescimento e no payout dela de 90%, nós vamos estimar os dividendos para 2025 e estipular aqui um preço teto com base no rendimento dos dividendos que nós buscamos, ok? Bom, vamos lá então. Em 2024, a Caixa lucrou 3,76 bilhões. E eu coloquei aqui um crescimento estimado nesse lucro na faixa aí de 15%. Então, menor até do que os 20,60% que ela está crescendo ano a ano aí, desde 2020. Com isso, eu cheguei nesse lucro projetado de aproximadamente 4,33 bilhões. Atualmente, ela tem 3 bilhões de ações em circulação. Então, se a gente pegar esse lucro líquido projetado aqui, de 4,3 bilhões, multiplicar ele por 90%, ou seja, vamos distribuir 90% destes 4,3 bilhões entre essas 3 bilhões de ações. Quanto que a gente teria por ação? R$ 1,44. Então, esse seria o dividendo projetado para 2025,
R$ 1,44 por ação, que daria um dividend yield em relação ao valor atual da ação de 8,82%, tá? Então, se você comprar hoje e receber esses 1,44, você teria aí um dividendo de 8,82%. Ah, mas eu quero um rendimento de dividendo de 10%. Então, vamos colocar aqui que o dividend yield que eu busco, ele é, na verdade, um dividend yield de 10%. Então, se eu busco um dividend yield de 10%, eu teria que pagar no máximo R$ 14,43 pelas ações da Caixa Seguridade, considerando que ela vai pagar R$ 1,44 por ação no ano que vem, com base aqui no nosso cálculo. Se eu querer um dividend yield de 9%, aí eu teria que pagar no máximo R$ 16,04. E se eu me contentar com dividend yield de 7%, aí eu posso pagar até R$ 20,62 nas ações da Caixa Seguridade. Então, tudo vai depender aqui do tanto de rendimento que você quer de dividendos, pensando em uma carteira de dividendos. Lembra que você está comprando uma empresa que está crescendo muito o lucro. Então, às vezes você vai pegar um rendimento de dividendo de 6%, 7%, mas o lucro da empresa vai estar crescendo 15%, 20% no ano. Então, o valor da ação tende também a subir bastante com o passar dos anos, se ela continuar entregando um lucro dessa magnitude, um crescimento dessa magnitude, tá bom? E aqui eu tenho um valuation por dividendo descontado, que nós teríamos um valor justo de R$ 20,49, estipulando que os dividendos cresceriam na faixa de 8% ao ano. Então, aqui eu tenho um tipo de valuation e aqui eu tenho outro tipo de valuation, tá bom? Aqui eu coloquei que se o crescimento esperado nos dividendos for de 8% ao ano, então hoje o preço justo de Caixa Seguridade seria de R$ 20,49. Vamos diminuir um pouco essa taxa de crescimento dos dividendos, né? Vamos colocar aqui que o crescimento dos dividendos da Caixa Seguridade vão ser de apenas 5% ao ano. Vocês vão ver aqui que mudou o nosso valor justo de Caixa Seguridade para R$ 13,31, né? Então nós teríamos aqui uma margem de segurança negativa, ou seja, não vale a pena comprar as ações hoje por R$ 16,36. Já se esse crescimento dos dividendos for aí na faixa de 10% ao ano, nós chegaríamos aqui a um valuation para as ações da Caixa Seguridade de R$ 31,20. Mas eu considero um crescimento na faixa de 7% a 8% ao ano um valor até mais conservador para o nosso cálculo aqui. Veja que nesse crescimento de 7% ao ano, o valuation seria de R$ 17,42. Então, assim, se a Caixa conseguir entregar um crescimento de 7 a 8% ao ano nos dividendos, beleza, muito bom, vale a pena comprar nesse preço. Mas se ela não conseguir, vale a pena a gente pegar lá BB Seguridade, que precisa crescer muito menos nesses rendimentos dos dividendos para a gente ter uma boa rentabilidade a partir dos dividendos. Vamos observar agora o valor justo em relação ao PL. A primeira vez que eu mostrei essa tabela aqui para vocês, ela era feita com base no lucro da Caixa em 2024, né? Foi lá que a gente viu o quanto que ela deveria valer com o mesmo PL de BB Seguridade e de Porto. Aqui eu estou usando o lucro projetado para 2025, que são aqueles 4,3 bilhões. Bom, se ela for negociada a um PL de 13, ela vai estar valendo aí R$ 18,76 ao final do ano que vem. E se ela estiver sendo negociada no PL de 11, que é o PL médio aí de Caixa Seguridade, ela vai estar sendo negociada a R$ 15,88, ou seja, abaixo do valor de hoje, que é R$ 16,36.
Então a Caixa Seguridade é uma empresa que está sim mais cara do que BB Seguridade e também do que Porto Seguro. E que em termos de dividendos, eu diria que ela é a segunda opção. Primeiro BB Seguridade e depois Caixa Seguridade. Nós vimos que BB Seguridade precisa entregar um crescimento nos dividendos bem menor do que o crescimento da Caixa para a gente ter um bom retorno, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal aí, deixa seu gostei. Se você concorda ou discorda de mim, deixa nos comentários. Sempre bom ouvir pontos de vista diferentes. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.